admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. É triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boy-seta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico, mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para tua casa. Na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram do Palácio dos Três Poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. Inclusive, discordo de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente que ele disse que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é o seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento, investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. E isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse, né, que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso em uma visita na Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula, depois mais 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, mais 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, e agora 2 anos de governo Lula, e se for reeleito, mais 4 anos de governo do PT. Ou seja, mais do que da metade do tempo de quem nasceu em 2003 é governado pelo Lula, ou pelo PT. E nós temos aqui alguns dados, ministro, de 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. Em âmbito da matemática, nós estamos 93 pontos abaixo da média da OCDE, leitura 66 pontos abaixo da média da OCDE e ciências 82 pontos também abaixo da média da OCDE. Uma das coisas que eu gostaria de reivindicar antes de entrar nas minhas perguntas, que de fato são bem objetivas e técnicas, primeiro, pedir ao presidente da comissão que paute o projeto pelo fim da aprovação automática, na qual eu sou relator. Acredito que o fim da aprovação automática não é algo que gera um mérito para o estudante que, de fato, está empenhado em estudar, porque, poxa, se eu estudo e passo de ano e o outro que não estuda também passa de ano, isso gera um desestímulo, né, para quem, enfim, não está atingindo a média, e um desestímulo também para quem, poxa, talvez superou a média. Uma outra questão que eu gostaria de reivindicar também é o seguinte: eu protocolei um requerimento para revisar o BNCC. O prazo de revisão já passou, inclusive esse prazo de revisão não é definido, imposto por mim, é pela própria CNE, e até agora o Ministério e o CNE nos deram algum retorno. Eu também indiquei para que o SAEB de segundo ano passasse a ser censitário, até mesmo para que evite futuras distorções. O senhor, inclusive, disse que concorda com isso, então peço um apoio no senhor também a respeito disso. E, por fim, eu fiz questão de ficar aqui desde o início da sua apresentação para ouvir, enfim, os números do Ministério da Educação. Contudo, o que eu sinto, senhor ministro, é que a quantidade e número em si, ela não pode sobrepor a qualidade. Então, eu peço para que, se isso de fato for um norte do Ministério, para que o PNE seja, a bússola do PNE seja o critério de qualidade.
para que a gente coloque critérios específicos e não somente questões de números. Eu vou tentar fazer com 30 segundos, já que todo mundo pediu os 30 segundos, eu vou usar os 30 segundos para finalizar aqui as minhas perguntas. Vou ler aqui no velocidade do Sonic. Como você explica a notória multiplicação dos contratos de governo com a OEI após o ingresso do antigo dirigente da organização na Secretaria Executiva do MEC? O MEC retirou o livro didático da educação infantil no rol dos objetivos do PNLD 2026. São os professores que escolhem se ou quais obras querem receber. Sobral, Singapura, Portugal e as melhores escolas particulares brasileiras utilizam. Vocês impediram as crianças de receberem porque não confiam nos professores ou porque não querem que o mesmo nível educacional de Sobral para todo o país. Inclusive, te dou mérito nesse sentido de Sobral. E a última pergunta é que ele está aqui, inclusive, que é o presidente do INEP, Manuel Palacios. Ele fez uma avaliação a respeito das políticas educacionais, como, por exemplo, o programa de alfabetização, que gerava resultado positivo, isso foi uma avaliação dele, e, infelizmente, não teve nenhum tipo de estudo ex ante ou ex post para poder, enfim, finalizar esse tipo de movimento, de descontinuidade, né, de política educacional. A mesma coisa aconteceu também com as escolas cívico-militares. Enfim, tinha algumas outras perguntas aqui, mas já que o senhor se colocou à disposição de receber do Ministério, eu me convido para poder finalizar essas perguntas. Obrigado pela tua presença, espero que eu tenha sido claro. Obrigado, presidente.